E vamos então, de uma época em que o Flamengo era a base da seleção brasileira, nos anos 80, para a convocação de hoje do Ancelotti na prancheta do JHP. A convocação saiu hoje à tarde. Para quem não viu, está aqui. Tá aí. Convocação do Ancelotti, a primeira lista dele. Craque JH Padula, suas impressões iniciais aí desse time. Falamos aí de um Flamengo dos anos 80 que era a base da seleção, muito jogador do Flamengo aí nessa lista, hein? Sim. Bom, vamos lá. Ele fez a convocação, já começou bem em não convocar o Neymar. Isso foi eu falei no início. Então, os goleiros Alisson, eu vou ler aqui rapidamente para você colocar a prancheta na sequência, né? Tá bom. Goleiros Alisson, Hugo Souza e Bento. Zagueiros Léo Ortiz, Marquinhos, Alexandro Beraldo e Danilo. Laterais Wesley Wanderson, Carlos Augusto e Alexandro. Meias Andrés Pereira, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Ederson e Andrei Santos. Atacantes Vini Júnior, Richardson, Rafinha, Estevão, Antony, Martinelli e Matheus Cunha. É isso aí, ele fez o que tinha que fazer, né? Com uma restrição ou outra, procurou chamar os europeus, né? Eu coloquei numa previsão, um programa para trás, que ele chamaria o Ederson, que está lá no Atalanta, na Itália, como o jogador aí de meio campo, volante, o Richardson, que ele já treinou na Inglaterra, né? Ele treinou o Richardson no Everton. Ele foi buscar a segurança, Carlos Augusto, que está na Inter de Milão, e foi compondo o Beraldo do PSG. E aí ele trouxe alguns. O Danilo já havia essa previsão, que ele jogou na Itália há muito tempo, Danilo de segurança. Então ele fez uma convocação na bola de segurança e misturou com alguns jogadores que jogam no Brasil. É isso aí. Algum nome que você acha que faz muita falta, assim, nessa lista? Porque sempre tem, né, um que a gente acha que tá faltando. Qual que você achou que faltou? Eu achei que faltou o Jamerson, lateral esquerdo do Vitória. Tá certo. O Jamerson, eu assisti Tá Vitória, que eu virei fã desse lateral. Ele tá batendo todas as faltas, do lado direito, do lado esquerdo. As faltas que precisam ser cruzadas na área, ele tá batendo. Contra Apesar de profissionais de dentro do clube, né, grande amigo, dizerem que isso é um tiro na água. Né? Não sei. Mas aí, vamos lá, bota a prancheta aí que eu vou escalar. Vou botar prancheta na tela, então. Bota a do Ancelotti. Você quer a do... Eu acho que ele poderá escalar. Não, essa não é dele, não. Essa não é a dele. É essa aqui a dele. Presta atenção no ofício aí, âncora. Desculpa. Me distraí com os novos recursos aqui. Vai lá, vamos ver. Essa. Dá para ler aí, pessoal? Acho que tem que aumentar, né? Eu imagino que ele vai colocar o Alisson, o goleiro não vai mexer. O Danilo, eu fico na dúvida se ele vai reservar para a zaga, mas acho que ele vai colocar na lateral por segurança também. Marquinhos. Beraldo, acho que ele coloca ali junto com o Marquinhos. Não sei se ele colocaria outro zagueiro. E Carlos Augusto, lateral também. Esses laterais aí são bem de técnico italiano, né? Esse Carlos... João, desculpa. Esse Carlos Augusto, ele era do Corinthians? Isso, começou no Corinthians. Tá, e foi para a Itália. Foi na base do Corinthians. Ele está na Inter de Milão agora, né? Isso, ele começou no Júnior do Corinthians, chegou a pegar a seleção de base, mas ele tem uma história interessante que, em certo momento da carreira dele, ele acha que não era jogador, que não ia virar jogador profissional por falta mesmo de capacidade técnica. Tem uma história dele assim, pensou em desistir. Tá bom. E no meio, eu imagino que ele vá com Casemiro, óbvio, Ederson, que é o do Atalanta, o outro meia que joga na Itália, e o Bruno Guimarães um pouco mais solto. Eu estou imaginando um time bem seguro na defesa. Na frente, o Rafinha acho que não joga o primeiro jogo,
imagino aí Andréas Pereira com Vini Júnior. E o Richarlison, talvez seja, se ele tiver, eu não sei, a condição física, então estou chutando aí o que o Ancelotti pode fazer, né? Agora, o que nós temos aí de consenso, que eu acho que nele ninguém de nós mudaríamos? O Alisson, o Marquinhos, o Casemiro, o Vini Júnior. Quem mais vocês acham? Eu acho que o Bruno Guimarães. Eu acho que nesses 5 ele não deve. Esses 5 estão garantidos no time titular. O resto aí ele pode mexer. O que vocês acham? Eu acho que o Léo Ortiz merecia ser titular dessa seleção. Está na minha prancheta na sequência. Eu já falei, Léo Ortiz, Léo Pereira, lembra que eu elogiava? O Léo Pereira não foi convocado. Não foi, né? Fez uma partidaça ontem. Mas a zaga... Lembra, eu falei, temos uma zaga na seleção que poderia ser uma zaga da seleção. Você comentou isso aí. E aproveitar o entrosamento do Flamengo todo na defesa aí. Exatamente, eu vai ter pouco tempo para treinamento. Desculpa, perdão, Bovi. Eu acho que ele vai colocar Casemiro, mas eu acho que ele não vai colocar Casemiro e Ederson, não. Eu acho que ele vai fazer como no Real era Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro. Sim, isso então, seria o ideal, o Casemiro, o Bruno Guimarães seria o Modric. Lado direito, e né? o Toni Kroos poderia ser o Andreas Pereira, um outro meio-campista nessa daqui. Eu acho que o Ederson seria para a função do Casemiro, para disputar a posição com o Casemiro. Perfeito. E eu colocaria o Estevão do Palmeiras também para jogar, viu? Vocês estão matando a minha prancheta, pô. Vai lá, então, Arnaldo. Vai para a sua. A prancheta dele era exatamente essa. Tirando o Jamerson, né? O Alexandro. Bom, vamos começar. Vai. O Alisson, quem é o corintiano aí que falou do Hugo Souza? Eu acho que é uma boa convocação também, viu? Hugo Souza, só que como são jogos decisivos ainda, eu acho que ele vai manter o Alisson. Não deve mexer, mas futuramente o Hugo Souza pode tomar conta aí. O goleiro da seleção. Eu acho que ele não vai mexer. Aí, então, na minha prancheta, se eu tô lá igual o Varice Macedo, né, que eu falei, joga nada. Tu tá no banco, tu é pior que ele. Quer jogar como? Joga nada. Então, vamos lá. O Wesley, eu apostaria, porque a gente tem que buscar lateral, como antigamente, né? Jogador de velocidade, que sabe que tem rapidez, que está em boa fase, embora os últimos jogos não venham bem. Léo Ortiz aí, Boca. Zagueiro, para mim, é o melhor 3 brasileiro. É o 10 da zaga, como diz o Marquinhos, eu acho que ele já jogou Copa. Lá no futuro, eu acho que ele está com os dias contados, viu, esse Marquinhos. Mas como são jogos decisivos, eu colocaria. Olha lá, o Otávio falou, é o famoso chama-gol. Ô, Dudu, o Marquinhos é aquele zagueiro que você falou, que hoje em dia, como é que você chamou esse zagueiro bunda mole? Zagueiro faz sobrancelha, né? Zagueiro bunda mole. Acho que já jogou Copa. Zagueiro bunda mole. Mas eu vou colocar o Marquinhos ainda, porque estamos em reta final da classificação aí. O Reinaldo falou que o Léo Pereira é melhor que o Marquinhos. Eu também acho. Eu também, concordo. Concordo com o Reinaldo. Léo Pereira e o Beraldo é um zagueiro muito técnico, né? Um pouquinho técnico demais para entrar no time, na seleção ainda. Acho que tem que ser mais raçudo, mais para Léo Pereira mesmo. Bom, mas nós estamos falando da convocação do nosso novo técnico. Do que nós temos. César, né? A zaga praticamente do Flamengo, César. Aí, ó. Já aproveita o entrosamento. Você lembra, Dudu, que o técnico Candinho, certa vez, chamou o meio-campo do Vasco todo para a seleção? Você lembra dessa lembro. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, você lembra disso? Euler, Romário na frente. Isso, aproveitou o entrosamento. Eu acho que nessa hora vale isso aí, sabe? Já jogam juntos e tal. O Candinho que foi um técnico ocasional da seleção brasileira. Nem lembrado, viu?
E um dos, vamos lembrar, já que nós vamos lembrar... Um dos grandes caráteres do futebol e um dos grandes treinadores. Portuguesa, né? Treinava Portuguesa, né? Não era lá essas coisas, não, Dudu, mas estava lá. Não sei por que acharam ele. Menos. Mas eu achei que ele ia permanecer na seleção. Sim, era sério, né, Dudu? Muita gente falando do Cuiabano aqui, que vocês enalteceram na semana passada. O JL Chambô, ele já é um grande fã do Cuiabano desde ano passado, que ele fala aqui do Cuiabano. E ninguém levava ele a sério. Falei, programa passado falaram do Cuiabano e ele tá reforçando aí. Cuiabano semana passada. Eu acho um pouco cedo demais, mas tá aí, pode ser à frente, né? Mas vamos seguir na convocação do nosso novo treinador aí. Casemiro, aí, Eduardo Ramos, aí volantão, capitão do time, para comandar o meio-campo. Uma aposta que eu fiz, meu cunhado fica falando que eu só faço aposta furada. E faço mesmo algumas, né? Dudu Cearense. Dudu Cearense. Ele Jamerson é o novo Dudu Cearense, ele falou aí, ó. Mas ele não lembra. Que apostava no Johan. Johan. Figueiredo, que jogou no Vasco. Grandes nomes aí. Mas o meu cunhado Romeu, ele não lembra que uma vez eu vi esse Casemiro jogando na Copa São Paulo Júnior. Eu falei, tá aí o próximo volante da seleção. Os que eu acerto, ele não lembra, só lembra os que eu erro. Mas vamos lá. Casemiro, volante, Bruno Guimarães e Andrés Pereira. Aí, Eduardo, 2 jogadores de mobilidade, rápidos, né? Que tem experiência europeia. Então, eu faria o meio assim, com essa trinca. Aí, Boca, no lado direito, o Estevão. Precisa ter um pouco de ousadia, senão vai ficar muito... futebol mecânico, né? Muito aquela bola para um lado para o outro. O Vini Júnior não dá para tirar. Que nem falou Dudu, o Leila, pai do Richardson, do Alexander, era melhor que o Vini Júnior, né, Dudu? Muito melhor. O Vini Júnior... O Ancelotti, ele não sai do time. O Vini Júnior melhorou. O Ancelotti deu uma azeitada nele. Ele melhorou o jogo dele. Precisa aprender menos, né? Acho que ele tem tomada de decisão. Ele agora ele está metendo umas bolas de 3 dedos, que acho que ele pegou bem essa jogada. Vocês têm reparado, não? Sim. Metendo bola de 3 dedos para o centroavante, está lançando de 3 dedos. Claro, surpreendendo, ele começou a melhorar. Então, seria isso aí. E na frente, aí o Rafinha não vai jogar, talvez... Aí eu quero que vocês decidam, porque até aí eu fui, agora é com vocês. O 9. Não, eu acho... desculpa, vai você, Boca, aquela hora fui eu. Não, eu nem vou falar de prancheta, falar apenas da chegada do Ancelotti aqui, da recepção que ele teve, muito elogiosa por parte de todo mundo, por a grande parte da imprensa, elogiando a forma como ele foi recebido e a forma como ele se colocou na sua estreia, vamos dizer assim, na seleção. Começou no posto 8 lá em Ipanema, né? Depois teve uma festa no hotel, vários treinadores gravaram mensagens, estiveram presentes, vários ex-atletas dando boas-vindas para ele. Ele incorporou, até nas entrevistas, ele deixou de falar o italiano, quis falar uma língua mais parecida com o português, falou em espanhol e disse que está se esforçando para falar português rapidamente. Eu acho que deu liga na chegada. Era nítida, perdão, Boca, era nítida a satisfação do Ancelotti de estar naquele lugar. Foi, né? Que ele estava contente de estar assumindo a seleção brasileira. Eu percebi isso daí que você está falando, eu percebi isso também. Exatamente. Eu queria falar dessa liga que deu. Deu essa liga. A recepção, a vontade dele, como ele se colocou, eu achei isso muito legal. E eu acho que começou bem. Tem uma certa aura de comando nele, assim, também, que a gente não via há um bom tempo na seleção, né? O cara exala ali uma aura de comando, né? O JH falou. Exatamente, o patrão. Agora, né? Ele é grande, né? E o time, o que falam também é que ele tem uma equipe, são 5 que ele traz com ele, cada um com uma preparação, né, diferente, o treino essas questões de fisiologia, de preparação física, da parte tática, né?
Eu acho que ele vem de maneira robusta aí. E o Xambó tá querendo chamar o Ney. É Xambô. O O Xambô. Xambô é Neymar Zete, tá? Ele é santista Neymar Zete. Grande Xambô. Eu acho que o Xambô vai esperar um pouco, né? O Ney, nosso amigo Ney, vai ter que Se mostrar recuperar. mais. É. O Ney, quando ele craque. jogar 90 minutos, ele pode ser. Ele Ô, também craque. forma, ele pode entrar como 9 aí, ó, falso 9. Ele não marca craque. ninguém mesmo, não vai marcar ninguém. Né? Eu tenho Eu uma acho que ele vai dúvida. dar oportunidade para o Richarlison, que o Richarlison vai ter oportunidade. Agora, eu não sei se o Richarlison vai segurar a Também onda, mas acho. ele vai ter oportunidade. Eu tenho Ô, uma João. dúvida. Fala, Cezão. Não, então, eu senti falta na convocação de meia, que eu acho que é mais questão da safra. E ele convocou volantes com boa mobilidade, igual o João falou. Então, ele vai ter que adaptar o esquema. Porque eu não estou vendo aí nenhum meia mesmo, né? Tem. Né? O Estevão foi convocado como meia na lista da convocação. Lá, o Estevão Então, estava no. era isso que eu ia falar. Assim, longe de mim querer mexer na sua prancheta aqui, mas tem duas coisas que Pode ser, eu pode escuto mexer. bastante. Uma tem muito palmeirense que fala que o Estevão jogava na base aqui pelo meio, né? Era o Que aí vai um pouco Messinho. na linha do que o Cezão falou, Messinho, e tal. E o Vinícius com o Ancelotti, várias vezes ele jogou meio que de um segundo atacante aqui, né? Sim, Pisando na área do lado do Mbappé. Então não sei se também pode ter alguma coisa assim. Não Pode sei. ser. Esse aqui cai um pouco mais e aí joga aqui subindo. Pode ser que ele não use Alguma- o 9, né? Ele joga alguma com dois coisa assim. atacantes. Com dois atacantes e Porque não o use Vini, 9. vários jogos ele jogava aqui entre lateral e zagueiro, assim, pisando na área, depois É. ele inverteu, começou a fazer isso com o Mbappé, né? Pode ser. Ele tinha que encaixar Eu no acho Mbappé, que, né? eu acho que Dessa vez ele não não entra tem. Danilo e Alexandre nas laterais, eu acho que vai travar muito a lateral. Eu O acho que é Danilo só vai o abrir. Danilo. O Danilo O Não. Danilo, acho que foi convocado como zagueiro, né? Ele falou lá, zagueiro. zagueiros, e aí disse o nome do Danilo. O Danilo foi como zagueiro. Eu acho que é só o começo, esses mais Alexandro e o Danilo. Por Eu acho causa que da é experiência e tal, mas eu acho que vai pegar jogador mais novo. Não, eu botei o Carlos na 27 lateral. anos. Eu coloquei na escalação dele o Carlos Augusto e o Danilo do outro lado. Eu não acho que ele vai apostar em Wesley e Wanderson, não, um dos dois, não acho. Se Eu ele acho apostar, essa- eu vou achar bom. Essa aí seria a seleção Convocou nossa. o Wanderson, que está na França, Lille? Ele Que tá o- no Mônaco. Que o Dorival tinha convocado também. E convocou um cara, e até perguntar pro César, que eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, que é o Alexandro, outro Alexandro, né? Que Da é base do Flamengo. Eu não tenho da base lembrança do dele, Flamengo, né? não. Eu não tenho lembrança dele, não. Não Ele lembro tá no dele. Lille da Muito França. cedo. Foi muito cedo, né? Eu vi uma matéria hoje aqui dizendo que ele quase abandonou o futebol porque ele era catador de lixo. Catador e de aí teve uma oportunidade lá em Portugal e agora tá no Lille da Da França. França. Não sei, nunca ouvi falar dele. E Também ele entrou não- na lista não- como zagueiro aqui. Esse aí pode ser considerado a surpresa, né? A grande surpresa essa da foi. convocação. Ninguém sabia quem era, né? Eu acho que ele sabia, né? Eu acho que ele se cercou desses cascudos aí, dá uma blindagem para o início, né? Com o Marquinhos, com o Casemiro, com o Richarlison, com Agora, o eu Danilo. Dá uma eu acho que- blindada É. para dar uma segurada, porque é estreia, né? Depois se a gente tiver tempo para treinar, Tem uma Vão treinar coisa no que- CT do Corinthians, né? Vão treinar lá. Então, essa questão que eu queria falar, o corintiano que está aí, ele vai ficar bravo comigo, mas não é sacanagem, não. É Otávio, né? Que é corintiano. Otávio e o Danilo. Otávio? Não, porque estão soprando aí, está saindo um burburinho que essa convocação do Hugo é que o Corinthians a seleção vai ficar no CT do Corinthians e se preparar para o jogo que vai ser na Neoquímica Arena. Então, seria como um mel. Torcida paulista, a torcida do Corinthians adora o Hugo. O Hugo já é um ídolo da torcida do Corinthians. E é um bom goleiro, eu gosto do Hugo. Tal. sim. Mas está saindo essa conversa que pode ser. Que pode ser um agrado.
A convocação Ele tá do- merecendo também. Ele é meio irregular, ele falha bastante, mas acho que da nova geração aí, ele é o que tem demonstrado mais potencial, né, pra ser o goleiro da Agora, seleção. agora tem um negócio. A Charlotte chegou e falou assim: cadê o Reginaldo? Eu falei: não, o Reginaldo não é presidente mais. Agora o presidente é o fulano. Então, agora Cadê vai treinar no CT do Corinthians. Então tá, vou cumprimentar o presidente. E o presidente do Corinthians? Eu sofri de impeachment hoje, não é esse presidente mais, não, é outro presidente. O Reginaldo vai. Sei não, hein? Conversa com o presidente hoje, amanhã é outro, né? Teve isso na seleção, vai ter isso no Corinthians. Alguém tem alguma coisa para somar aí? Não, eu só queria acrescentar o seguinte: gostei da convocação dos veteranos, que eles vão treinar lá na Arena do Corinthians e provavelmente eles já vão ficar em São Paulo para jogar na seleção de Master do Luciano do Vale. Essa turma aí. E como Rivelino, diz né? o Boca, né? Como diz o Boca, eu tô torcendo. A última vez que eu torci para a seleção brasileira tem pouco tempo. Foi em 1978. Então, eu continuo torcendo na mesma proporção para a seleção, é a mesma proporção que o Boca torce para o Corinthians. Então, eu quero que continue a seleção. Torce para piorar. Está muito bem, viu? Tá Beleza. certo, então. Feita aí a nossa prancheta. Cara, e sabe uma coisa que eu reparei também que eu esqueci de falar? Esse jogador desconhecido aí, o Alexandro, da base do Flamengo, tá lá no Lille e ninguém aqui do Brasil conhece. Se é outro treinador que chama esse cara, iam já começar assim, tá Com vendo? certeza. Olha o nome Pardal. estranho aí, é coisa da Pardal, né? CBF, não sei o quê, é jogador arranjado. Agora, porque é o Ancelotti, não, ele conhece muito, ele tá observando o cara lá e tal. Então também tem essa coisa, né, de o tratamento que é dar, o pau que dá em Chico não dá em Francisco só porque o rapaz tem nome, né? Mas não é o que Mas jogou ontem contra o Palmeiras, o Alexandre? Não, esse é o tem lateral. dois, Esse são também. dois. Tem o Alexandro lateral, que foi convocado, zagueiro. e tem um zagueiro chamado Alexandro, que Dois? foi chamado também. Bom para narrador Dois também. Alexandros. Esse Exato. outro Alexandre, eu lembro quando ele estreou no Flamengo, você me falou, eu lembro dele jogando. Inclusive, o Vasco estava tão ruim que uma vez lançaram ele contra o Vasco. Ele era um menino novo da base, lançaram ele contra o Vasco. O Vasco era tão ruim que ainda apanhou com esse rapazinho. Então, o Vasco realmente está desacreditado. Agora, eu lembro desse Alexandre no Flamengo, viu? Agora, o outro não, o outro é da seleção de Master, do Luciano do Vale. Tá. Bom, Ao contrário do Dudu, eu torço muito para a seleção. Até gostaria de sair com a minha amarelinha, que eu tenho duas aqui, mas tenho medo de ser confundido na rua e alguém achar que eu rezo para pneu, chamo ele no celular, essas coisas. Então, vou sentir falta, viu, de colocar a Tá bom. amarelinha. tá aí.